Laroê, Eixo Modibá, quem vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Eixo Jética. No episódio de hoje, que tive alguns problemas técnicos para poder estar gravando com ele, mas hoje esse episódio sai na força dos vodus. Eu vou começar lendo um trecho do livro Os Nagôs e a Morte, que muita gente conhece esse livro, da Juana Euben dos Santos, que bem no iniciozinho que está escrito assim: é certo que a absorção de uma série de valores coletivos e individuais e o fato de os viver numa interrelação de grupo não é o suficiente aos fins de uma análise e de uma interpretação desses valores. É preciso, pois, colocá-los em perspectivas e reestruturar conscientemente os elementos, suas relações particulares, revelando assim seu simbolismo. Insistirei mais adiante na fragilidade do conceito abstrato e universal do símbolo. Os elementos só podem ser vistos e interpretados num contexto dinâmico, não com um significado constante e intrínseco, mas essencialmente como fazendo parte de uma trama e de um processo. O significado de um elemento está em função de suas relações com outros elementos. O significado de um elemento é uma função e não uma qualidade. Só li esse trechinho porque me foi dito que eu estava lendo por muito tempo, e isso é para também, além de divulgar os livros, né, que é bacana a gente tá lendo, umas fontes seguras, como alguns gostam de falar, para a gente refletir também, né, algumas questões. E aí eu escolhi especificamente esse livro e esse texto, porque para conversar com esse nosso amigo, que sempre, nas conversas prévias, ele acabou, né, me mostrando, como é que diz, expandindo o meu pensamento, que quando a gente fala de ser multicultural, de pluralidade, isso, além de muito, a gente ainda precisa se aprofundar, sair mais do raso. E tem muita coisa aí que está acontecendo e que a gente não sabe, a gente ainda, de repente, como eu digo, está sempre olhando a partir da gente, das nossas vivências, e tem muitas outras coisas que são similares, que conectam, que levam a gente a repensar. Bom, e para isso, sem mais delongas, eu vou falar com ele, que aí ele me deu uma bio, gente. Eu sei que a bio dele é boa, mas ele me deu uma bio assim muito seca, então eu vou botar, mas depois dá uma olhadinha no currículo Lattes desse rapazinho aí, vai nas redes sociais que vocês vão ver. Mas, em princípio, ele é Ogã, sacerdote vodú. Além disso, é pai de santo, umbandista e tata quimbanda. É autor de diversos livros no Brasil e no exterior. Ele é o senhor Eduardo Regis. Edu, vem para cá conversar. Cadê você? Que eu não estou te vendo. Sua bênção, tudo bem? Tudo bem, muitas bênçãos para todos nós, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, não precisa, pode cortar essa parte aí, para não ficar achando que eu sou mais velho do que eu já sou. Não foi nesse contexto, mas foi Eu de sei, eu um sei. um mais velho, um sábio e tal. Como eu te falei, né? Eu estou doida para conversar com você para saber disso. E eu tive que fazer um deverzinho de casa para saber um pouco mais sobre o Haiti e tal. Mas uma pergunta que não quer calar. Vodum é a mesma coisa? Não. Então, Não. desmembra isso aí, desenrola esse caroço aí, porque eu também pensava, né? Mas eu também escuto muitas pessoas falarem vodum, agora até já deu uma vodum e vodú. E às vezes ainda remetem as duas coisas, né? Ligam com o desenho do pica-pau, né? Daquele negócio dos bonequinhos e tal. Aí, então, eu queria que realmente, apesar eu sei que para vocês sempre é muito óbvio, mas dar uma explanada, assim, melhorar essa nossa visão sobre isso aí. Então, já começa aí, já joguei aí o abacaxi na sua mão. Não, tranquilo. Isso não é muito óbvio para mim, não. Aliás, não é muito óbvio para ninguém, tá? Isso é realmente
como a gente falava antigamente, um ninho de mafagafo, né? É uma coisa complexa, né? Na verdade, essas grafias, vodum, né, elas se misturam muito, os termos se misturam muito, e muitas vezes eles são usados para querer dizer a mesma coisa, tá? Mas, por que eu falei não, então, quando você me perguntou de pronto, né? Eu poderia falar, depende, às vezes é, às vezes não é. Eu falo não, porque a gente tem hoje algumas convenções, né? Principalmente do lado dos praticantes de voodoo haitiano, né? Eu vou falar sobre isso também. Existem vários tipos de voodus, né? Que pedem que a grafia da religião que é praticada no Haiti, do voodoo haitiano, seja vodou. V-O-D-O-U, tá? Essa é a grafia que na verdade, uma associação acadêmica que estuda o voodoo, que é composta por vários praticantes também, vários sacerdotes, e eles estabeleceram essa convenção e eles pedem que isso seja seguido. Como toda convenção, a gente sabe que tem as pessoas que não aderem e tal, mas eu tento seguir por aí, né? Quando a gente fala de vodum, a gente está falando daquele termo, né, lá dos falantes de Guibê, lá de África, né, que muitas vezes traduz como espírito ou alguma coisa similar, né, ou daquela religião, né, a religião do vodum ou a religião dos voduns que existe em África, né? Então, é importante deixar claro que o vodum, e eu vou chamar assim para diferenciar mesmo bem, que está acontecendo em África, ele não é o voodoo, tá? O voodoo que vai acontecer no Haiti, que vai acontecer na República Dominicana, que vai acontecer em Cuba um pouquinho, que vai acontecer nos Estados Unidos, onde a gente vai conhecer mais por aquele voodoo, né? V-O-O-D-O-O, né? Que é o termo americanizado, né? Então, por isso que o não, eu acho que é um pouco importante, sabe, Cláudia? Para a gente já de pronto separar fenômenos que são fenômenos africanos e que, claro, pode ter culto de vodum nas Américas, como existe, né? Como existe, africanos vêm para cá, trazem um culto, brasileiros ou outras pessoas, americanos, o que quer que seja, vão para lá, se iniciam, trazem um culto para cá. A gente tem os candomblés aqui, alguns candomblés que cultuam vodum, né? No Brasil. Mas quando a gente, nesse nosso contexto aqui, né? Quando a gente fala assim, vodum, a gente está falando mais de África, e quando a gente fala voodoo, a gente está falando principalmente desse fenômeno religioso, que é um fenômeno religioso das Américas, tá? Ele é das Américas, obviamente super híbrido, né? Super é um termo que é meio complexo também, que é meio mal visto, mas super sincrético, né? Enfim, então a gente tem essa diferença. Agora, como eu disse, você verá em textos, verá pessoas, até praticantes mesmo, né, usando os dois termos como se fossem sinônimos, falando do voodoo do Haiti como vodum do Haiti e por aí vai, tá? Isso acontece por várias razões, né? Várias razões. Não vem ao caso aqui, senão a gente vai ficar aqui falando só disso, porque é um assunto super enrolado. Mas é isso. O importante é a gente ter na cabeça, para quem está ouvindo a gente, que existe uma diferença muito grande do que acontece. Vou focar no Haiti, tá? Porque é o mais famoso e tal. No Haiti, naquele voodoo do Haiti, e o que acontece em África com os voduns, lá com o pessoal falante de Guibê, pessoal do antigo reino da Omé, aquela coisa toda. Muito bem. Até porque, assim, quando a gente até está falando também, às vezes a gente coloca no mesmo pacote, né, que a gente vai falar de ninquice, voduns, orixás, a gente também quer, porque é tudo igual. Mas ao mesmo tempo que a gente falar que é tudo igual, a gente fica pé da vida quando querem igualar os orixás, os voduns, os niquices aos santos católicos e tal, né? Então, assim, a gente precisa começar também pontuar e respeitar, né? Entender que vai haver similaridades,
Mas as similaridades não quer dizer que é tudo igual, que, né, e aí entra aquelas questões, quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, que não se trata disso, né? Então, vamos isso é lá. muito difícil. Edu, não dá para a gente começar a desmembrar isso aí, que eu acho que dariam vários episódios para falar de do haitiano. Mas como é que você descobriu, como é que você foi parar nisso? A gente pode chamar isso de uma religião? Eu sempre acho também... que até o futebol é religião, porque tem mito, rito, símbolo, tem tudo. Mas como é que você foi parar nisso? Com todo respeito, tá? O nisso não é pouco caso, não. Não, fica super tranquilo. Eu não tenho essas coisas, não. Pode falar da maneira mais informal possível, que a gente está aqui conversando de boa. Primeiro, a segunda pergunta, né? É uma religião? No sentido ocidental do termo religião, No sentido de que a gente costuma entender religião, e principalmente pautada pelo cristianismo, pelas religiões abraâmicas, né? E principalmente pautado pelo esse mundo um pouco que alguns chamam que está desencantado, né? Essa separação entre Estado e igreja, e vida privada e vida religiosa, nem tanto, né? Porque as religiões africanas ou de matriz africana, elas não operam nessa lógica, né? A gente vê isso muito claramente quando a gente conversa com os próprios adeptos da religião, né? Não tem uma separação estrita entre a vida privada, mundana e a vida religiosa. Não tem como você fazer, não, eu vou ali no meu terreiro só no domingo e no resto do tempo eu sou muito discreto. Você pode até ser discreto em relação a isso, né? No sentido de não falar por aí, de não postar em redes sociais, né? Porque o mundo hoje está muito devassado nesse sentido, né? Sim. Mas na sua vida, no seu pensar, no seu estar, você está o tempo todo vivendo aquele universo, aquela cosmogonia, não tem jeito, né? Então, e eu diria o mesmo para as demais religiões, inclusive o cristianismo e tal também, né? Que é mais assim, operando mais no sentido de digamos assim, né? Costuma-se dizer, né? Que dá para separar, né? Que as pessoas vivem a vida privada, mas a gente vê que não é bem assim. Vide, por exemplo, o maior exemplo é a bancada, né? A nossa bancada política, né? É uma clara demonstração de que não deu certo essa ideia de que a nossa vida pode se separar, separar a religião da vida, digamos assim, cotidiana. Não deu certo. Né? Então, como é que eu fui parar nisso? Essa é uma pergunta interessante, né? Obviamente, o voodoo haitiano no Brasil é uma coisa difícil de se encontrar, tá? Apesar da gente ter um número não desprezível de haitianos morando no Brasil, de terem vindo para cá numa diáspora contemporânea haitiana, porque o Haiti é um país que tem sofrido bastante, né? Infelizmente. E aí, por várias questões, apesar disso, o voodoo haitiano é uma religião difícil no Brasil. Então, como é que eu fui parar nisso? Eu tenho um histórico, na verdade, meu histórico assim, mais robusto de tempo, de dedicação e de anos, assim, nos movimentos esotéricos, tá? E ocultistas. Eu, desde muito jovem, muito jovem, eu sempre fiz parte de várias dessas sociedades e ramos esotéricos. E continuo até hoje, é uma coisa que eu gosto muito. E há uma grande área de interseção entre esses movimentos esotéricos e religiões. Isso é uma coisa assim que a gente enxerga o tempo todo, né? Então, quem acaba entrando nisso acaba estudando religiões, acaba conhecendo religiões. E nessas eu acabei me encontrando, me interessando por religiões africanas e de matriz africana. Não é uma coisa que eu trago de berço, não é uma coisa que vem de família, né? Apesar de que eu falo, né? Todo brasileiro, né? Meio que vem com isso de família de alguma maneira, porque você vive isso na rua, você vive isso no imaginário, você vive isso em todos os lugares, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, né? Não posso falar pelo Brasil inteiro, porque o Brasil é muito grande, de fato. Mas quem nasce e se cria na cidade do Rio de Janeiro pode ser o católico mais fervoroso que existe,
ele está o tempo todo sendo atravessado por religiões africanas de matriz africana, seja no chamado despacho na encruzilhada, seja nos milhares, hoje em dia pouco menos, né? Mas até uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, os milhares de centros de Umbanda, né? De terreiros de Umbanda que existiam pela cidade, né? Até mesmo nas áreas assim mais residenciais. Então, cara, você é atravessado por isso o tempo todo. E eu acabei me encontrando nisso, fui começar a estudar, começar a me envolver com religiões, obviamente, mais populares no Brasil. O candomblé, a umbanda. A quimbanda era mais secreta no passado, né? Uma coisa mais... Esse boom da quimbanda é uma coisa mais recente. Enfim, e nessas eu sempre lendo, sempre procurando referências, né? Acabei caindo em livros sobre o voodoo haitiano, em livros, por sorte minha, livros sérios, né? Porque tem muita besteira escrita sobre o voodoo haitiano, né? Mas caí em livros sérios, comecei a ler, achei aquilo fascinante, né? Mas pensei, tudo bem, vai ficar como curiosidade intelectual, né? Porque eu não vou achar isso por aqui, né? Não conheço ninguém no Haiti, não vou baixar lá do nada, né? Então, tudo bem, vida que segue. E aí eu acabei conhecendo um casal que são, na verdade, os sacerdotes que me fizeram no voodoo e tal. E foi por outra via, não foi nem procurando voodoo, não foi nada disso, porque eu nem sabia que eles tinham isso. E descobri que eles tinham sido iniciados há muitos anos atrás no voodoo, feitos sacerdotes há muitos anos atrás no voodoo, tem ainda, né? Um pequeno templo, né? Um for que a gente chama, que fica em Minas Gerais. E aí começou esse namoro, vamos dizer assim, com a coisa prática de fato, né? E daí eu comecei a me envolver cada vez mais e mais e mais. E hoje realmente o voodoo é um dos pilares da minha vida espiritual. Bacanérrimo, bacanérrimo. Desde 2003, no Haiti, o voodoo é a religião oficial, né? E se reconhece todo o sincretismo em torno dela e tal. E aí você falou que se inicia. Como é que se chama o sacerdote do voodoo? Ugan e a sacerdotisa Mambo. Ugan, eu te juro que, assim, sem vergonha, tá? Quando eu li que você escreveu, eu liguei para o Ogan e falei assim, porque também aí, cara, pensar muito pequeno, muito dentro da caixinha, né? Porque eu também já liguei de muito sacerdote de Ifá ser Ogan, e depois vira sacerdote, assim, muitos que eu conheço, a maioria. Sim. Aí, quando você botou, eu achei que tivesse alguma coisa a ver com isso, te Não. confesso a minha ignorância. Aí, não. E aí, dentro das ritualísticas de vocês e tal, tem alguma língua específica que na minha, não posso nem chamar de pesquisa, mas nas minhas fuxicadas, ou como diz minha filha, eu stalkeando sobre isso, eu vi que o Haiti, além do francês, né, a língua é crioula haitiana. Então, Isso. assim, é a língua que vai comandar, que vai ser a base do voodoo pelo mundo? A língua, digamos assim, a língua litúrgica do voodoo haitiano é o crioulo haitiano, tá? Claro que o crioulo haitiano é uma língua também, das línguas crioulas, né? Isso é um termo técnico, né? Antes que também alguém nos entenda mal, né? Por causa do termo, né? Que no Brasil tem aí uma ligação um pouco pejorativa, isso é um termo técnico, essas línguas crioulas. São essas línguas que vão nascer nas Américas, principalmente, né? Com esse hibridismo cultural muito forte. Então, claro que o crioulo haitiano tem muito do francês, muito de língua nativa, muito de língua africana, tal. Então, mas a língua litúrgica é o crioulo haitiano, e dentro do voodoo a gente também vai achar, às vezes,
vários termos sendo usados liturgicamente em canções ou em rituais, tal, que a gente não encontra ou não sabe a tradução daqueles termos, tá? Chama de langage, né? Ele não sabe o que é aquilo, se aquilo ali é uma derivação de alguma língua que veio de África e a derivação se tornou tão distinta que a gente não sabe mais retornar ao original, entende? Não sabe se aquilo ali é uma coisa que vem por um estado de transe, quer dizer, né, uma língua que não necessariamente existe enfim, um cognato de fato real dela, né? Mas a língua litúrgica, de fato, é o crioulo gatiano, né? Essa aí é a língua que a gente vai usar para as canções, a gente vai usar para várias invocações, né? A gente vai, saudações, tudo isso vai ser com base no crioulo gatiano. Então, quem for se mexer com o voodoo vai ter que aprender um pouquinho de crioulo gatiano. Não precisa virar fluente em crioulo gatiano, né? Mas precisa aprender um pouquinho de crioulo gatiano, principalmente para poder conseguir falar alguma coisa bem, né? As canções, as coisas assim. E também não mata se você conseguir ler alguma coisinha em crioulo gatiano, porque a gente tem livros, obviamente, escritos no Haiti, em crioulo haitiano, que são interessantes, né? A gente tem, hoje em dia, com a internet, né? A gente tem a comunidade de voodoo nas redes sociais, então você pode conversar com as pessoas, e eles escrevem muitos em crioulo haitiano, né? Então você tem que saber aí... Eu sei que o Facebook tem lá aquela coisa de traduzir, né? O Google também tem o Google Translate, mas que funciona muito bem para algumas línguas, mas para o crioulo haitiano funciona muito mal. Então, se você não tiver alguma noçãozinha do crioulo, assim, você se perde mesmo, tá? Nessas traduções. Quando você fala de funcionar muito mal para o crioulo, acho que para muitas coisas, porque tem um escrito do professor Molefe Achante, que ele fala da importância, né, de você ter uma noção básica da língua, e aí a gente está falando de matrizes africanas, né? Porque uma coisa é a gente jogar aí, tentar traduzir, e fica aquela coisa, né? O The Book's on the Table, o livro está na mesa, mas aí é você entender todo o contexto, né, de quando aquilo foi pensado e como é que você vai trazer isso para o seu momento de agora e tal. E isso, de certa forma, me preocupa um pouco, até com quando a gente está falando, mexendo em algumas questões de religiões afrodiaspóricas, porque elas vão vir atravessadas e mais atravessadas, e como é que chega aqui no Brasil, né? E a partir da onde que a gente vai estar interpretando. Eu sempre digo, né, que a gente tem o problema de ler a nossa própria religião por uma ótica que socialmente é cristã, patriarcal, machista, né? A gente já tem esse problema de entender isso, de fazer essa leitura, e quando a gente não entende, né, como de você, não é falar fluentemente o iorubá, o nagô, o crioulo, ou seja, qual for a outra língua, mas entender que as pessoas acham que é só a tradução e você já pegou todo o contexto, tudo que aquilo ali quer dizer, né? E aí eu vou dar como exemplo aquela questão do Kocieuê, Kociorixá, que todo mundo fica, ai, sem folha, não há orixá e tal. Mas se a gente for parar para pensar nessa frase lá em África, lá antes do colonizador, era a base de qualquer clã, né? Do clã do ferreiro, do clã do caçador, que o cara ele era o topo, a referência daquela etnia, quando ele conhecia folhas, porque ali ele sabia que animal que andava, se estava no tempo da caça, qual era o minério. Se a gente trazer isso para o nosso tempo de agora, né? Não é só a folha, matinho que você vai fazer o chá, mas também de como você vai se repensar enquanto comunidade urbana, onde a gente quase não tem folha hoje, como é que você faz sobreviver o seu coletivo. Então, assim, esse Kocieuê, Kociorixá, né, ele
vai ter um pensamento de coletividade, de um ponto de referência, mas que vai se transmutar, né, de acordo com os tempos. Comecei a filosofar, mas enfim, Eduardo. Não, é isso E aí. aí, e aí você colocando nessa questão das línguas. A pergunta que também não quer calar. Dentro disso, me fala um pouquinho, claro, não estou te perguntando fundamento, que nem essa a ideia do podcast, né? Mas me fala um pouquinho nessa questão de como funciona, né? Quais são os mitos, os principais, um pouquinho de rito, disso que a gente vai ler como uma religião. Então, dentro do Vodou, o que seria, né? Quais são os principais mitos, o que tem de rito, como é que funciona o oráculo de vocês, toda essa curiosidade. Tranquilo. Então, a primeira coisa que eu preciso falar sempre tem que ter esse cuidado, e é muito importante que a gente já comece a discussão de voodoo haitiano, tendo algumas coisas na cabeça. Primeiro eu vou falar de voodoo haitiano. Como eu disse, existe o voodoo na República Dominicana, que é vizinha ao Haiti, então é um voodoo parecido. Existe um voodoo em Cuba, existe um voodoo nos Estados Unidos, e todos eles são diferentes entre si, tá? Embora com semelhanças. E dentro do próprio voodoo haitiano, a gente tem extremas diferenças, tá? Não é uma religião homogênea, pelo contrário, é uma religião heterogênea. Tanto que muitos autores, e eu concordo com eles, dizem que o termo vodou, né, assim, esse vodou que a gente usa para falar, é um termo guarda-chuva, é um termo genérico. É um termo que a gente vai usar para conseguir conversar, né? Se a gente fosse entrar mesmo nas entranhas da coisa, a gente teria que falar o vodou da linhagem tal, o vodou haitiano do templo tal, o vodou haitiano da região tal, porque eles são diferentes entre si. Mas é claro que existe uma coisa ali, né? Uma coisa que conecta eles, né? E no fundo, é muito simples, né? Claro que essa simplicidade, ela não quer dizer que não haja uma complexidade incrível na coisa, mas o âmago da coisa é muito simples. E como disse um amigo meu uma vez brincando, né? Que também faz parte de várias dessas religiões, né? Eu contando para as pessoas, muitas pessoas falam assim, tá, mas qual a diferença disso para Umbanda, né? Porque parece tão parecido, né? Que ele brinca, né? Que fala, a gente canta, dança e chama espírito, né? É isso. Aí, fala, mas isso aí é tudo, né? É candomblé, é umbanda, é quimbanda, é catimbó. Claro. Então, como é que funciona, né? Primeira coisa, né? Eu vou falar principalmente aqui de um tipo de voodoo, que é o voodoo que a gente chama do voodoo açouguê. O voodoo açouguê é o voodoo que é mais popular no sul do Haiti, nas grandes cidades, e é o voodoo que vai se espalhar pelo mundo, tá? E esse voodoo é um voodoo, digamos assim, mais organizado, mais hierarquizado, tá? Em contraste com o voodoo do norte do Haiti, que é um voodoo mais rural, um voodoo mais livre, um voodoo mais orgânico, vamos dizer assim, sem ser pejorativo essa coisa de orgânico aí, tá? Então, esse voodoo, todos eles, na verdade, primeira coisa importante falar, o voodoo é uma religião que é monoteísta, no sentido de que há um Deus criador, tá? Esse Deus criador, a gente vai chamar ele de Bon Dieu, bom Deus, tá? Esse Deus criador, ele cria tudo que existe, né? E ele é muito abstrato por conta disso, né? É o que eu brinco sempre quando eu falo sobre isso. Como é que você vai chegar para um Deus que criou Andrômeda, né? E chorar pitanga para ele que você não está conseguindo dinheiro para fazer a sua viagem para Disney, né? Não dá, não tem papo, entende? Não tem papo entre você e ele. Esse papo não funciona. Então, Deus cria tudo e ele vai criar algumas entidades intermediárias, vamos dizer assim. E essas entidades intermediárias vão ajudar na criação também, criando algumas coisas, e vão ajudar na manutenção, vamos dizer assim, no correr aí do universo e da existência.
Esses espíritos intermediários é que são os espíritos que, de fato, são cultuados no voodoo haitiano. Tá? São o que a gente chama de loás. Loás, no plural abrasileirado, porque no crioulo haitiano o plural seria loaio. Mas é muito confuso para a gente, então sempre é brasileiro, loás. Né? Esses loás são esses espíritos intermediários, muitos criados por Bondier já como loás, outros ancestrais divinizados, pessoas que viveram, morreram, e depois da morte, por causa dos seus feitos, por causa de um grande culto a eles são elevados a esse status divinizado de Loá. Né? Esses Loás são o que a gente pode assim chamar de equivalentes, né? Sempre com esse cuidado que você puxou mais cedo na conversa, né? Aos orixás. Inclusive, os orixás e alguns voduns, né? Eles vão aparecer dentro dos Loás. Por exemplo, a gente tem um Loá muito famoso, que é Dambalá, que vem da serpente Dan, né, do antigo Daomé, do Vodun Dan, do Daomé. A gente tem Ogu, que é o nosso Ogum, né, lá no Haiti. A gente vai encontrar alguns orixás, como Xangô, mas aí no voodoo ele vira um Ogu, então é Ogu Xangô. Yansan também vira um Ogu, então Ogu Yansan. Um homem, né, e aí vira um homem nessa transição. A gente vai ter alguns como Legba, né, o Vodun Legba, que vem ao Haiti, chega e se transforma parcialmente no Papa Legba, que é quem abre e fecha os portões de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, é quem permite que os Loás venham às cerimônias, né? É ele. Né? Mas ele não é bem o Legba, porque o Legba é um espírito jovial, é um espírito quente, é um espírito de erotismo, né? E o Papa Legba é um velhinho que anda devagarzinho com uma bengalinha, tal. Então ele tem outra roupagem, né? Então a gente vai ter esses loás, eles são os objetos principais de culto. Além deles, a gente tem os ancestrais, né? Ancestrais são de fato aqueles mortos que nós conhecemos, os mortos que nós reverenciamos, né? São os nossos familiares, são os nossos sacerdotes que morreram, né? Essas pessoas que a gente vai cultuando a nossa ancestralidade por meio deles. E a gente tem também uma outra classe que muitos colocam junto com os Loás, outros separam, mas que, para toda sorte, assim, de toda maneira, de uma maneira prática, assim, eles são, digamos, cultuados como se fossem Loás, então eu prefiro juntar tudo no mesmo balaio, para não criar mais uma confusão, que são os Guedês. E os Guedês, eles são os mortos, mas eles não são os nossos ancestrais. Assim, eles são ancestrais no sentido mais amplo, porque todo mundo que morre, né, de alguma maneira, né, faz parte da nossa ancestralidade, se a gente for olhar para uma mais macro da coisa, né? E isso é visto assim no Haiti, né? Todo mundo que morre no Haiti é ancestral, mas os ancestrais que são cultivados, que são lembrados, eles são aqueles que a gente vai chamar de ancestrais em si. E os Guedês são aqueles mortos que são esquecidos, né? Que não tem lembrança deles, que não são reverenciados, que não tiveram, de repente, os preparativos funerários adequados, corretos, né? E esses Guedês, eles são, vamos dizer assim, captados por certos Loás, que são os chefes da família dos Guedês. O mais famoso deles é o espírito mais famoso do voodoo haitiano, com certeza, é o Barão Samedi, né? Que é o espírito aquele do cemitério, aquele cara com aquela cartola, com fraque, com a cara de caveira, né? Ele é o mais famoso, já foi vilão do James Bond, personagem de videogame, né?
de história em quadrinhos, né? Então esse é o chefe, vamos dizer assim, da família dos Guedês, e esses espíritos são pegos para trabalhar nessa família. Então não são o que a gente chamaria de quiumba aqui no Brasil. Não são espíritos perdidos aí, eles estão, de fato, dentro de uma família de espíritos ali e trabalhando como tal, né? E temos nós, né? Nós, pessoas, né? Que estamos aqui. Réis mortais? Mas réis, porém, importantes, né? Porque a gente faz parte. A gente faz parte disso tudo, toda essa dinâmica, a gente faz parte importante dela, né? Uma visão interessante que a gente tem no voodoo é que o mundo espiritual é, de fato, um espelho do mundo físico e vice-versa, né? Então, a gente está aqui refletindo o que está lá e o que está lá está refletindo o que está aqui. Só que a gente não consegue perceber todas as nuances disso e a gente não tem todos os caminhos abertos para fazer essa ida e volta, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer isso por meio de ritos, né? Por meio de cerimônias, né? E é essa maneira de fazer isso, essa tecnologia de fazer isso, que de fato, o que a gente vai chamar de voodoo haitiano, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente vive num mundo absolutamente repleto de entidades, de espíritos, um universo riquíssimo, né? Esses espíritos eles têm várias qualidades, né? Então, obviamente, um Ogum é um espírito guerreiro, um espírito mais masculino, um espírito mais explosivo, enquanto que um Dambalá é uma serpente mais calma, mais tranquila. Tá? Eu estou também aqui, Cláudia, generalizando, porque... Sim, é para fácil entendimento, até porque você está falando para quem não é de dentro, né? Só para a gente ter uma noção. E porque esses espíritos, eles também têm várias, o que a gente chamaria aqui no Brasil de qualidades, tá? Uhum. Mas lá não tem essa noção, lá são realmente como se fossem espíritos independentes. Então tem vários tipos de Ogum, vários tipos de Dambalá, né? Nem todos os Dambalá são calminhos, mas essa é a visão mais clássica, né? Uhum. E aí a gente vai conversar com esses espíritos para pedir coisas, para entender coisas, para experimentar coisas, para viver coisas, né? E eles estão no universo também, né? Parte, vamos dizer assim, parte do papel deles do universo também é essa interação conosco, né? Claro que eles fazem outras coisas, aí eu já não sei o que eles fazem. Quando me perguntam isso, eu tenho que perguntar para eles, não é para mim, né? Eu não sei explicar essas coisas, né? Às vezes pergunta, mas o que eles estão fazendo do lado de lá? Sei lá, cara, não sei, né? Pergunta lá para quando ele vier, né? Porque sim, o voodoo é uma religião onde a gente tem o transe de possessão, né? Que no voodoo é chamado de possessão de fato, tá? Também já tive muito problema com isso, porque aí eu vou falar de voodoo, aí uso o termo possessão, então escreva, aí vem alguém, né? Geralmente um umbandista, não querendo falar mal de umbandista, porque eu sou umbandista, vai falar assim, não é possessão, é incorporação, seu animal. Desculpa aí, o animal. Aí eu tenho então, calma, eu sei, mas lá no voodoo é possessão, tá? O termo que eu utilizo é possessão. Então, é uma religião que tem essa coisa do trânsito, de incorporação, de possessão. Então, esses loás, eles baixam, né? E eles vêm, eles interagem com a gente, eles conversam, né? Alguns não falam, outros falam, aí tem de tudo, né? Aí vem as peculiaridades, né, deles. Sim. Mas, assim, se você me perguntasse assim, mas há uma história, há uma cosmogonia de criação estabelecida? Não há. Existem várias histórias diferentes, existem várias interpretações diferentes, existem templos e casas que não cultuam certos espíritos. Então, se eu te contar uma história de cosmogonia envolvendo um espírito, essa história não vai fazer sentido naquele outro templo, porque aquele outro templo não cultua aquele espírito. Então, ele vai ter uma outra história. Então, assim, não tem um corpo como a gente vê o corpo dos Itãs, né? Para os Nagôs, né? Para aquela coisa toda, e não tem essa coisa codificada desse jeito. Não que
falando assim, não que os Itãs estejam codificados assim, como se fossem escritos, né, numa Bíblia, né? Também são super com altas variações entre os Itãs, né? Inúmeros Itãs, mas não tem essa noção assim tão fechada, sabe? Uma noção assim de Itãs tão fechada. Então a gente vê de tudo. A gente vê histórias falando, por exemplo, que quem cria o homem, quem cria a terra, na verdade é Dambalá e a irmã dele, que também é a esposa dele, que é a Ida Uedo. Aí outros vão dizer que não, que foi Bondie mesmo, né? E aí cada Loá tem milhares de histórias envolvendo ele, que vai contar sobre quem ele é, o que ele faz, sobre as relações dele. Então, Loá que é casado com outro Loá, mas tem um monte de diamante, com outro, né? Enfim, aquela coisa que, assim, para quem está acostumado com religião de matriz africana, vai soar super familiar, né? Sim. Porque é assim mesmo, é assim mesmo. Mas eu acho que num nível assim mais sutil tem uma variação, uma variedade maior, porque assim, uma coisa interessante também do voodoo, Cláudio, o voodoo não tem uma autoridade central, entende? Não tem uma sociedade, sabe, que determina algumas coisas, não tem uma figura, não tem um papa, não tem nada disso. Obviamente, vira e mexe, surgem pessoas no Haiti com ambições políticas que tentam tomar para si esse papel, mas, na verdade, sem adesão, né? A pessoa se Mas autoproclama lá. até isso não é só exclusivo do Haiti, né? Se a gente parar para pensar. Não, com certeza. Porque todas as religiões, em algum lugar, em algum momento, vai ter alguém fazendo uso dela para um uso político, um uso de poder, um uso de. Isso aí não dá nem para a gente dizer né? Que alguns vão usar mais, outros menos, mas em algum momento vai ter isso sim. Com certeza. E aí, já que você foi iniciado, como é que é o processo de iniciação? Você não falou do oráculo, qual o tipo de oráculo que vocês usam, entendeu? Porque eu estou muito curiosa com isso, Eduardo. Eu vou falar, vamos lá. Vamos falar do oráculo primeiro, depois eu falo das iniciações, de como é que elas funcionam. A gente não tem. Por que a Cláudia está curiosa? Você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, não está entendendo? Porque na nossa conversa aqui, bastidores, né? Ela me perguntou sobre os oráculos e eu falei para ela que o voodoo não tem um oráculo. Então, calma. Não é que não exista atividade oracular no voodoo. Não é que não exista consulta oracular no voodoo. Existe, claro que existe. Mas o voodoo não tem um oráculo no sentido de não tem um opelê de Fá, não tem um sistema de búzios, não tem um sistema de odus, isso não chega no Haiti, não sei porquê, tá? Não tem muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando hoje em dia de voodoo, falando de oráculo de ossos, né? O tal do sangoma, né? Isso não é tradicional de voodoo haitiano, isso é mais visto no voodoo da Louisiana, de Nova Orleans, tá? Não é tradicional de voodoo haitiano, a gente não vê o pessoal de voodoo haitiano usando oráculo de ossos. Qual é o oráculo que é usado? Vamos lá. A ferramenta oracular mais central do voodoo haitiano, sem dúvidas, são os sonhos. Tá? É os sonhos. Essa é a ferramenta oracular mais importante no voodoo haitiano. E existem várias cerimônias e dentro dos próprios ritos de iniciação, existem vários momentos durante os quais o candidato que está passando lá, ou a pessoa que está com a questão, ou os sacerdotes, eles, digamos assim, eles estão tentando ter esses sonhos, tá? Então essa é a principal e mais central. Mas há sim outros tipos, né? A mais popular é um oráculo com cartas de baralho, que é uma variação da cartomancia francesa, tá?
nas quais cada carta do baralho ali vai ter um significado específico, vai representar algum loá, tá? E isso vai variar enormemente também de templo para templo de voodoo. Não, você não vai encontrar uma única receita dessa cartomancia, tá? Essa é, eu diria assim, por exemplo, vai atender um cliente, né? Um sacerdote vai atender um cliente. Geralmente ele vai fazer de duas maneiras. Ou ele vai estar incorporado com o Loá, e aí o Loá vai ser a via oracular, né? O espírito vai falar o que é que tem que ser falado, ser dito. Ou ele vai fazer o que a gente chama de leçon, que é essa, vai jogar essas cartas e vai ver nas cartas o que os Loás estão falando. Aí há variações. Há casas que vão usar também o tarô para isso, outras vão usar só carta de baralho. Enfim, e há outros métodos oraculares que também são usados, talvez menos populares. Por exemplo, a divinação pela chama da vela, quer dizer, ficar olhando a chama da vela e perceber aí nos movimentos da chama da vela as respostas. Tal. Então, assim, não há... Por isso que eu digo que, se eu falo assim, não há um método oracular assim, muito próprio, né? Diria que esse das cartas, né? Mas como ele é uma variação da cartomancia francesa, né? Essa é a verdade, né? Embora muitos não gostem de admitir isso dentro do voodoo, porque o voodoo também está passando por um processo de se decolonizar, né? Decolonização, né? Que é, obviamente, muito natural, esperado. Então, muitas pessoas têm rejeitado as ligações mais explícitas com qualquer coisa que seja europeia dentro do voodoo haitiano por causa disso. Inclusive, tem tentado se livrar dos sincretismos, né? Porque os loás são sincretizados com os santos católicos e é muito comum ver em templos de voodoo as pinturas dos santos católicos para representar os loás, né? E durante a liturgia do voodoo também existem orações católicas que são feitas, né? Pai Nosso, Salve Rainha, Ave Maria, tal. Então, muitas pessoas têm tentado se livrar disso. Não tenho visto isso como um movimento assim. Tem sido mais um movimento, digamos assim, de ideias do que na prática, pelo que eu tenho percebido. Não sei no que vai dar isso, mas e aí muitas pessoas vão rejeitar essa. Não é cartas, mas não é cartomancia francesa. Entende? Mas, na verdade, é uma derivação da cartomancia francesa. Então, esses são os métodos oraculares mais comuns que você vai achar. Sobre os ritos, né? No voodoo Asogwe, a gente tem basicamente alguns cargos, né? Na verdade, tem vários cargos, mas alguns, digamos assim... Deixa eu ver se eu consigo achar a palavra boa. Não é cargo a palavra. Porque cargo é uma coisa que você pode ter aqui na casa, um cargo diferente e tal. Vários... responsabilidades. Vários status, vamos dizer assim, né? Você pode ser um sacerdote ou pode não ser um sacerdote, tá? Mas não sendo um sacerdote, você pode ser uma pessoa que é iniciada, tá? Você faz parte do templo, tá? Você passa por uma cerimônia que na minha linhagem a gente chama de batismo, né? Baptem, mas em outras linhagens tem outros nomes, e você passa a fazer parte daquela casa, né? Você passa a trabalhar ali com responsabilidades, ter uma ligação, tal. Depois disso, você pode ir para o sacerdócio. Não tem muito meio termo, né? Como é comum nessas religiões também, né? Ele não vê muito meio termo, né? O sacerdócio, aí você tem 2 níveis de sacerdócio, né? A Mambo, ou Ugan, que a gente chama de Surpoen, que é o sacerdote, digamos assim, a Mambo Júnior, como eu brinco, né? Que são sacerdotes e mambos em todos os sentidos, mas que não têm autoridade para abrir um templo de voodoo próprio deles e não têm autoridade para fazer novos sacerdotes, tá? Então, eles estão necessariamente vinculados a um templo e a um sacerdote que é mais experiente, que vai ser de um outro status, que é a Mambo ou Ugan Asogwe. Estes, sim,
são o que a gente chama, às vezes o pessoal traduz de sumo sacerdote, né? É o grau máximo que alguém pode chegar, tá? E antigamente a gente via outras divisões de graus que acabaram caindo, né? Ficou mais ou menos ficou mais estabelecida. E como é que é isso? São cerimônias com recolhimento, como é bem típico, né? Também todas essas religiões de matriz africana, né? Com recolhimento, você vai ficar algum tempo, alguns dias recolhido no templo, né? Em alguns também vai variar, em alguns lugares isso vai ser classicamente, antigamente, tal, era 21 dias, né? Isso vem caindo drasticamente para 7 dias e até menos, tá? Recentemente, com várias questões. Então, assim, ninguém mais faz 21 dias, isso ficou no passado mesmo, tá? E aí você vai ficar recolhido esse tempo, tá? E aí vão acontecer várias coisas, né? Das quais eu realmente não posso dar muitos detalhes, mas que você encontra nos livros, se você quiser correr atrás, muita coisa já está publicada, né? E assim, e uma coisa que talvez possa interessar, né? Já que falamos de oráculos e de ritos de iniciação aos ouvintes aí, né? Existe também a figura, né, daquele Loá que vai ser o seu Loá de cabeça, né? Assim como a gente tem o orixá de cabeça, vai ser o Loá de cabeça, a gente chama de Metet, mestre da cabeça, né? Esse Loá, ele só vai ser estabelecido quando a pessoa entrar em recolhimento para se tornar sacerdote, tá? Uma cerimônia que a gente chama de Kanzo. Antes disso, não está estabelecido quem é esse Loa Metet da pessoa, tá? E não é uma coisa que é possível de se ver em oráculo. Não vai ver em carta, não vai ver em vela, não vai ver em nada. Ah, sonhei que... Não. Só vai fechar quando entrar para fazer o Kanzo. Vai ficar no recolhimento. No recolhimento existe um momento, isso eu posso falar sem nenhum problema, porque isso já está amplamente publicado, de maneira já assim, muito, muito livre. Vai ter um momento que a gente chama de Batiguê, que é uma guerra, uma batalha, né, na qual alguns Joás, vão se apresentar e vão guerrear entre si pela cabeça daquela pessoa que está sendo iniciada. Tá? Olha. É bem interessante, é uma coisa que a gente vê acontecer, né? Não é meramente simbólico, não, vê acontecer essa guerra, e no final um Loá vai sair vencedor e vai sair como dono da cabeça da pessoa. Né? Às vezes, em alguns casos, não tem guerra. Às vezes chega um Loá e fala, é meu, e acabou, e ninguém se atreve. É raro, tá? Mas É raro acontece. acontecer isso. Eu conheço um caso, pelo que eu tenho visto até hoje. Mas acontece. Mas geralmente o normal é que mais de um Loá apareça e se interesse, e eles guerreiem lá entre eles, disputem lá entre eles, e no final um sai como vencedor. Não perguntem como é que eles resolvem isso, porque eu não sei, tá? Isso é um papo entre eles, né? É entre eles lá. A gente só consegue ver daqui o que está acontecendo. Mas não sei também. Mas acho que deu para dar uma ideia geral, né? Sim, e muito, muito mesmo. Quando eu te perguntei do oráculo e você estava falando, né, de certa forma justificando, porque acaba também que dentro da minha pergunta, né, a gente está muito preso também, que tem que ter, tem que ser. E aí, quando você fala assim, de não ser nem o Meri de Logum, não ser o Opelê, né? A carta, apesar de colocar nela num lugar sincrético e tal, mas assim, o próprio corpo é um oráculo, né? Uma vez que a gente se abre ou para incorporação, possessão,
eclosão, é um oráculo, né? É um portal, e a gente não se dá conta e nem importância disso, muitas vezes. E também, por exemplo, a gente não questiona vários trechos da Bíblia e outros livros sagrados também, que vai falar dos seus profetas irem para um local, ir para um monte, para não sei aonde, porque esses locais, até hoje, né, é um oráculo. A gente acha, a gente está muito, muito encaixotada a pensar que o oráculo é algo que é palpável, né? Que você manipula literalmente quando está até numa dimensão maior, né? É aquilo que a gente fala, né? A gente acaba tendo que desenvolver, todas as religiões vão desenvolver isso de uma maneira ou de outra, esse tipo de oráculo, que é um oráculo mais que eu vou jogar aqui e eu vou ter uma resposta. Seja um Opelê de Fá, seja um Menin de Logum, seja as cartas, seja o oráculo de ossos que eu falei, né? Que não, de novo, não é típico do voodoo haitiano, mas que existe aí no mundo. Seja o que for. Por quê? Porque isso eu sempre falo mesmo para as pessoas, eu falo isso seja em Umbanda, seja em Quimbanda, seja no que for. Gente, a gente vai fazer uma cerimônia e a gente está tratando com espíritos e a gente está numa religião, ou que seja, onde o fenômeno da incorporação, da possessão, ele existe e ele é esperado. Mas ele pode não acontecer. E se ele não acontecer, não é ruim, não tem problema, não é que deu alguma coisa errada. A gente não depende disso para existir e fazer as coisas. Né? A gente tem a nossa maneira de fazer essa comunicação, mesmo que não seja comunicação direta. Então, assim, às vezes o espírito não vem, às vezes você vai para o monte e não escuta nada, né? Às vezes essa coisa da profecia, do oráculo, que é mais assim, mais orgânico, ele às vezes não vem. E se você precisa de uma resposta, como é que você faz? Então você desenvolve de alguma maneira esse outro tipo oracular que também não é a prova, né, a prova de bala, porque a gente sabe que, né, às vezes você vai jogar um mini de alguma coisa, sai ali uma jogada que você fala, ah, acabou, fechou o jogo, não posso mais. Não tenho o que te dizer hoje. Né? Tchau. Mas que, pô, não vai depender, entende? Dessa conexão. Você imagina se você está numa comunidade lá, onde quer que seja, no Brasil, ou na África, ou, né, não importa, e você quer falar lá com seus espíritos, né, quer que seja, e sabe, você não tem essa facilidade de incorporação, você não tem essa coisa, mas você tem uma maneira de falar. A tradição ensina, não, tudo bem, mas você vai falar assim, ó, faz isso, aquilo aqui que você vai conseguir, né? Porque, de novo, mediunidade não é um termo que vai aparecer no voodoo haitiano, ele não fala de mediunidade. Não tem esse... Porque no Brasil é assim, né? Você é médium, você é rodante, você é... O papo já começa assim, né? Lá você vai... Não existe isso. Não existe esse conceito, né? O que a gente diz, né? Loá pega qualquer um, né? E a gente já viu, e pelo que a gente vê, realmente pega qualquer um, tirando um ou duas pessoas que eu conheço que realmente nada pega elas, nada, pega qualquer um. Então não tem esse papo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem, né? Ah, porque a mediunidade, porque eu tô sentindo. Tudo bem, beleza. Eu acho que isso é muito, muito válido, faz parte das religiões, é uma coisa importante, é interessante, tal. Mas e aí? E se eu não tenho? E se eu não consigo incorporar? E se eu não escuto nada? Eu não posso participar disso? Eu não tenho condições de exercer a minha espiritualidade, eu não posso escolher, de repente, por exercer a minha espiritualidade numa Umbanda, porque eu... Não, claro que pode. É evidente, né? Você vai ser acolhido num voodoo, numa Umbanda, num que seja, bem, não tem problema, a gente tem ferramentas para isso, né? Então, a gente tem que... Assim, o oráculo é uma coisa maravilhosa, né? E oráculo é também um tópico que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar falando aqui até amanhã de oráculo, né?
Porque realmente é uma ferramenta incrível e mesmo no voodoo haitiano, como eu falei, que ele não tem, né? Não tem um Opelê, não tem um Meridin Logum, Uhum. não tem nada disso especificamente, né? Só de você ver como é que é aquela cartomancia ali do voodoo, né? É uma coisa impressionante, né? É uma coisa impressionante. Então, assim, e os sonhos, né? Os sonhos que são incríveis, né? Realmente, sonhos são e, de fato os sonhos eles acontecem, né? A gente fica assim, mas sonhar não é muito, pode acontecer ou não, cara. Então depende, né? Se você realmente está querendo uma resposta para a sua vida cotidiana aqui no dia a dia no seu trabalho, você pode ser que você sonhe ou não, pode ser que o Loate de alguma coisa no sonho ou não. Aí você vai procurar um oráculo. Mas se você está fazendo aquela cerimônia, naquele contexto, naquela coisa, cara, bicho, você vai sonhar. E se você não sonhar, porque você é muito duro para isso, muito ruim para isso, por qualquer razão, sem ser pejorativo também, né? O teu sacerdote vai sonhar, o teu irmão vai sonhar, porque depois é muito legal quando acontece cerimônias, que aí de manhã a gente se reúne assim, e aí, quem sonhou? Quem sonhou com o quê? Aí vai conversando e vai juntando os sonhos, vai, isso, e vai, pá. Então fechou, então é isso mesmo. É muito legal quando isso acontece, porque também você tem aquele Reza, senso, né? desculpa, Senso de Eduardo. comunidade. Não, que isso? Tem aquele senso de comunidade, né? Pô, que legal, a gente realmente está participando de uma coisa que, né, tá todo mundo dividindo disso. Reza a lenda de que alguns terreiros ainda têm, independente de qual nação, né, de que quando se recolhe o iaô, aí o iaô porque é o meu meio, né? Mas, enfim, quando se Claro. recolhe alguém para se iniciar, de que muitos ainda vão de manhã lá, e aí, o que você sonhou? Né? Uhum, Saber que isso uhum. ajuda muito no proceder da iniciação, né? Isso não está Ajuda. morto, Tem não gente está. que tem gente que recebe nome assim, recebe um monte de coisa, tal. Enfim, vou ficar falando muito, antes que, mas são coisas ainda que são importantes, né? Uhum, Eu não sei como é que tá isso no candomblé hoje em dia, porque eu não sou de candomblé, uhum, né? E aí, de novo, porque você me pergunta isso, mas você não é de candomblé, foi pro voodoo, por quê? Nada pessoal, eu acho que o candomblé é uma coisa muito uhum, linda, mas mesmo antes de conhecer o voodoo, então, para não acharem que foi de despeito, né? Não quero, não. Mesmo antes de conhecer o voodoo, mas eu achar muito lindo, eu, Eduardo, uhum, não me identificava com aquilo, não achava muito bonito, muito legal, mas não é a minha, tá? uhum, sim. Então assim, eu sei que você super entende, Cláudia, mas assim, né? Os ouvintes aí e tal. Ah, sim. Então, assim, então era mesmo antes de eu conhecer o voodoo e tal. Então, como eu não sei, embora eu conheça muita gente de candomblé, né? Porque você. Outra coisa também que falam, né? Pra gente, mas você é do voodoo, da quimbanda, não manda pra gente, essa coisa mais normal no mundo nesse meio é isso. É o cara que é Como, do como, candomblé. como a gente pensa essas religiões e ao mesmo como a gente está dentro dessas religiões, mas pensa essas religiões de uma forma muito limitada, né? Você está aqui, você não transita para ali, né? Quando toda uma coisa que eu vejo que é muito similar em todas elas é essa, e Baba Márcio ele escreve isso com uma maestria muito grande, que ele vai falar dessas transmutações, sabe? Dessas. Hum, E por isso que também vai acontecer os sincretismos e tal, porque nunca teve isso, né? Você está aqui ou você é dali. Infelizmente a gente vê isso até dentro de candomblé, né? Você é dessa casa, você não vai na outra, você não sei o quê, ou você é isso, ou você. E é. aí esquece que esse ou veio de uma colonização, de um pensar cristão, né? Que limitava. Isso é só candomblé, não, todos os lugares. Muitas Sim, sim, umbandas, sim. o Pai de Santo não permite nem que você vá na casa do cara, ver a umbanda do cara, entendeu? É aquilo. Cada um sabe o que faz, cada Sim, um sabe onde sim, sim. está. Não é meu papel aqui virar e falar nada.
Mas essa coisa da gente viver num universo grande, num universo infinito, com várias entidades aí, é uma coisa muito clássica, muito típica, né, dessas religiões, assim. Então, eu não consigo entender, eu, Eduardo, de novo, né, não consigo entender, não consigo viver sob essa perspectiva de estar limitado. Importante deixar claro que isso não quer dizer que a gente misture as coisas, né? Sim. Se você é do candomblé e da Umbanda, por exemplo, que é uma dupla filiação mais complicada, né? É difícil, né, de ver isso por aí, mas, enfim, conheço algumas pessoas. Não é que você vai fazer candomblé e vai baixar preto velho. Não é isso. Você vai fazer seu candomblé, daqui a um tempo, semana que vem, sei lá, você vai fazer a tua gira de qualquer coisa e as coisas são completamente separadas, não se misturam, né? E acabou, ponto final, né? É claro que aí você tocou na questão, né, da porosidade, né? É claro que com o tempo as coisas aí é um processo que, né, é um processo natural que vai acontecendo e que a gente nem controla esse processo de porosidade religiosa, né? De hibridização, é um negócio que ele nem controla isso. É perda de tempo também querer esse controle, né? Eu acho o seguinte, aí como praticante, né, não como Eduardo que estuda, né, a gente segue a nossa tradição, né, então você está na sua casa de candomblé, você segue a tradição da sua casa de candomblé, que não é igual à tradição da casa de candomblé do vizinho. Sim. Né? Eu sigo a minha tradição e eu acho que a gente tem que seguir a tradição, não é com dogmatismo, mas é com respeito e observando aquela tradição, né? Não é para misturar as coisas. A tradição você vai seguir. Show de bola. Mas, cara, nós somos pessoas, nós trazemos nossas vivências são coloridas por diversos aspectos diferentes da vida, e isso vai entrando. Não tem jeito, isso vai entrando na nossa visão de mundo, na nossa visão daquela religião específica, e isso lentamente as coisas vão se transformando, né? Não é nunca fazer uma mistura sem sentido, vou misturar só para misturar aqui. Não é isso. É uma coisa muito orgânica, que vai muito devagar. A gente nem percebe esse processo, na verdade, né? Esse processo que está acontecendo hoje, de hibridização, de mistura, a gente só vai conseguir olhar para ele daqui a 50, 100 anos. A gente não, Sim. né? Quem tiver daqui a 50, 100 anos estudando isso, vivendo isso, vai olhar e falar, pô, lá em 2024, olha como é que os caras faziam candomblé. Ih, puta, era diferente. Porque não é igual fazer candomblé em 1905, hoje em dia. Sim. Não é igual, entende? E pronto, né? Então, e aí deixa para gerações futuras se cada um com seu ninho de mafagafo, né? Eles fiquem com esse lado para o futuro, a gente tem o nosso aqui já que é bem complicado, né? Sim. Quando você estava falando lá atrás se eu não me engano, que você deu o nome de Elegbara, da questão que você falou da cartola. Né? A cartola foi o Barão Samedi. O Barão Samedi, desculpa, confundi os nomes. Não, mas, tá enfim, tranquilo. Mas quando você falou isso, me fez lembrar, tem um episódio que eu gravei com o André Grimião, e a tese dele, ele pesquisa sobre Zé Pilintra. E aí ele foi do sul do Brasil ao Nordeste, agora está faltando ele ir para o Norte, percorrer o Sudeste, e aí ele dá como o... Como é que ele fala? Zé Pilintra, o Trickster. Trickster. Isso. Nossa, eu achei assim de uma sacada, porque ele vai no momento, em algum lugar, ele vai descrever esse homem também da cartola, né? E aí, nisso eu já lembrei também do César Fraga, que vai percorrer o mundo, assim, vai à Europa, vai também lá para o lado de Istambul, vai não sei aonde.
que ele vai, na verdade, percorrer a galera que é devoto de São Jorge. Então, assim, a gente vai vendo as histórias que meio se repetindo, tendo uma similaridade, apesar de ter uma roupagem um pouco diferente, né? E isso é muito bacana, porque nos tira do local de donos da verdade. As coisas, né, Sim, são a partir do que eu penso, do que eu vivo e do que eu acho. Porque elas podem ser sim. tudo e também não ser nada, e tá tudo ok. Isso é lindo. Eu fiquei muito animado para ver o trabalho final do André. Eu não o conhecia, né? Foi ótimo você falar dele para mim. E é isso, assim, a gente tem aí um mar de coisas que a gente não adianta, a gente não vai dominar isso, a gente não vai conseguir cercar Uhum. isso, a gente não vai conseguir dar fronteiras claras para esse tipo de coisa, né? A figura do trickster, né? É uma figura que vai se repetir em diversas religiões ao longo do mundo, né? Em África, ela vai ser principalmente o Legba, o Exu, né? No voodoo haitiano, ela vai ser principalmente ali os Guedês, o Barão Samedi, tá? Mas outros também, né? E a gente aqui no Brasil, a gente tem os Exus e Pombageiras, que são tricksters, Sim, assim, clássicos, né? É, e o Trickster, na verdade, o Trickster para mim, ele é o personagem mais, não vou dizer importante, porque eu não gosto de falar importante, porque importante hierarquiza as coisas e, sim. na verdade, essa hierarquia ela não existe, né? Mas é o personagem mais instigante para mim e talvez o que mais ancore a nossa experiência como humanos, ancorar acho que é uma boa palavra. Porque o trickster é aquele que desafia, aquele que está entre mundos, é aquele que por meio de quebrar as regras, ele vai, na verdade, fazer valer as regras, né? Então ele é que ordena por meio do caos. Então, nossa, maravilha. Estou super empolgado aí para ver o trabalho do André. Nossa, foi assim, foi muito bom, foi muito bom. E assim, as andanças por onde ele foi, as coisas que ele Mano, presenciou, pesquisou, sabe? não, é E aí maravilhoso. me fez lembrar também que quando a gente está lendo, né, sobre os oráculos, o Tratado de Ifá, na verdade, sobre os Odus, porque o Tratado de Ifá é uma coisa muito presa a Cuba, né? Mas pensando Uhum, em nigerianos e tal, quando a gente está lendo os desdobramentos dos Odus, quando a gente está lendo o Torá, quando a gente está lendo o Alcorão, quando a uhum, gente está lendo a Bíblia, é, a gente vê que histórias se repetem assim nos mesmos contextos, né? Aí falando de sacrifício, falando de oráculos, não sei o quê, a gente vê que se repetem. E a uhum. sacada, que, claro, já que a gente está falando disso, a gente está falando do que vai ligar todos esses livros, esses pensares, a base dessas religiões, que são as histórias abrâmicas, né? Que a gente está falando disso aí. E aí a gente começa a pensar também esse Abraão lá atrás, muito antes da organização judaica, da organização cristã, da organização islâmica, né? Desse Uhum. cara muito lá atrás, como ele também se torna um trickster. Nossa, tá difícil falar isso hoje. Um Não tem trickster? problema. O trapaceiro, trapaceiro. Exatamente, como ele vai ser É, para sobreviver dentro dessas religiões que estão aí, né, pelo mundo afora, comandando ainda aqui em outras roupagens, com outras narrativas, mas você vê umas histórias, né, umas narrativas básicas, similares entre elas. E por que a gente não se deixa permitir essas similaridades também, sem querer cobrar o que é certo, o que é errado, né? Isso para mim não tem nada a ver, isso aí é tal coisa. Não, isso é tal coisa, mas essa tal coisa ela também conversa com o que eu vivo aqui, né? sim, Ainda que sim. de um outro lado do oceano, ainda que do outro lado da minha rua, não importa.
Eduardo, eu podia conversar com você milhões de vezes. Esse também já é um bordão. Quando eu falo isso, é o que eu estou querendo dizer. Eu vou ter que parar por aqui, porque já Tudo tem bem. 1h14, né? Mas se você topar, eu queria conversar, a gente trocar uma ideia sobre questão de Haiti. Assim, eu estava pensando em fazer uma roda de conversa, assim, gravar um podcastão aqui, Uhum. já jogando a minha ideia aqui. Por exemplo, claro que sempre vai partir de ponto religioso, até porque é o que eu pesquiso, é o que eu penso. Mas me interessa muito essa questão, igual você. A gente falar do Haiti em si, né, Uhum. como um país que até hoje vai viver do cultivo de cana-de-açúcar, de manga, de banana, que muita gente não sabe, né, como essa colonialidade, esse colonialismo ainda vive nesse lugar, né? Uhum. Trazer o irmão que vai falar do Islã, né, dentro de Bacana. África, e a gente trocar essas ideias assim num ponto mais político, só que cada Uhum. um na sua visão, na sua vivência religiosa, mas entendendo, a gente trocar uma ideia mais ou menos por aí, entendeu? Você topa isso? Claro, claro. Com Eu certeza, não já está esperava outra super. resposta de você, Eduardo. Não, tá super topado. Vamos embora, vamos embora. Quando Meu você querido, quiser, então a gente tenta alinhar essas agendas aí. fácil, é Vou abrir fácil. agora para você fazer as suas considerações finais, tá? E se você achar que também, eu esqueci de falar, quero falar tal coisa, fique à vontade, mas agora são suas considerações. Não, eu só quero agradecer imensamente, Cláudia, você por ter aberto esse espaço. Eu sempre fico muito feliz de poder falar de espiritualidade, seja voodoo, seja umbanda, seja o que for, mas principalmente de voodoo haitiano, porque o voodoo haitiano é o menos conhecido e o mais vítima de informações que não são boas, tá? Uhum, Estamos vivendo aí um momento de redes sociais, né? Por exemplo, no TikTok, todo dia o algoritmo me mostra alguém falando de voodoo haitiano e falando muita coisa que não faz sentido, tá? E isso faz parte, é do jogo, né? Claro, uhum, mas isso me preocupa porque eu vejo pessoas interessadas, né, sendo bombardeadas por informações que realmente não fazem, não tem né com cré, né? uhum. Então eu adoro quando posso vir falar, fico muito feliz. Quem quiser saber mais sobre o voodoo haitiano, infelizmente, em português, nós não temos muitos livros, tá? A gente tem um livro da Palas, que fala sobre o voodoo haitiano, é uma coletânea de artigos, mas não recomendo para quem quer conhecer o voodoo, porque é uma coletânea solta de artigos e artigos que vão em pontos muito específicos, entende? Com Uhum, assuntos que não vão conversar com quem está querendo entender voodoo haitiano, infelizmente. Tá? uhum, Então não recomendo esse, pelo menos para início, não recomendo esse livro da Palas, embora seja um livro ótimo, não estou falando mal dele, uhum, não. Tá? Eu tenho um livro, na verdade, tenho 2 livros pela editora Diamond, que você consegue comprar no site da editora Diamond. Diamond é Daemon. Que um é Voodoo Haitiano, Serviço ao Joás, e o outro é Ensaios sobre Voodoo Haitiano. Esses livros não são livros acadêmicos, são livros escritos sob a perspectiva do praticante, tá? O primeiro, o Voodoo Haitiano, Serviço ao Joás, é o que eu recomendo que peguem primeiro, porque o segundo é um livro mais também de explorações, assim, de artigos mais soltos meus. E também tem um excelente livro do Sebastião Delacroix e do Diamantino Fernandes Trindade, que chama Voodoo e Hoodoo. A magia de Marie Laveau e o Império do... eu sempre esqueço o subtítulo, porque é um subtítulo gigante. Peço perdão aos autores, que são meus amigos. Perdão. Mas esse livro você encontra na Amazon, encontra em todos os lugares. Esse livro é um livro excelente, é um livro que vai te explicar, principalmente, qual é a diferença entre o voodoo de Nova Orleans, o voodoo haitiano e o hoodoo, que é outra coisa e que também as pessoas confundem muito com o voodoo,
tá? Então, é isso. Ó, e aí você já termina já abrindo, falando de que há outro. Quando eu abri, eu disse assim, eu falei de Vodun e Vodu. Aí agora você já vai me falar de um Rodu. Existe, na verdade, então deixa eu terminar esse nosso podcast falando que existem mais duas coisas que a gente pode botar nesse balaio. A primeira é o Hoodoo, que é, na verdade, um sistema de magia popular, que chama de folk magic, com uma pitada de religião, sim, muito típico lá do sul dos Estados Unidos. Vai ocorrer na Geórgia, vai ocorrer na Louisiana, e vai misturar muito com o voodoo de Nova Orleans, mas são coisas diferentes. Uhum. E a gente tem uma outra coisa, que eu também estou lançando um livro agora, pela Rolê Cultural, e está na Amazon e tal, que é o Voodoo Gnóstico. Aí, calma, mas o Vodun gnóstico, aí sim, esse é um sistema esotérico. Não é uma religião afro-americana, não tem ligação direta com o voodoo haitiano, é um sistema esotérico, tá? Então, meu livro também está lançando agora, lançou agora, dia 9 de julho, nos Estados Unidos, né? No resto do mundo, e no mundo em inglês, e vai sair a versão em português agora em agosto, eu acho, em agosto, meio de agosto, mas já está em pré-venda. Quem quiser pode ir lá na Amazon, o Vodun Gnóstico. Eu estou assinando com um pseudônimo, então não estranhem se não virem meu nome, tá? Porque como é uma coisa esotérica, eu estou separando um pouco as personas do Eduardo para não confundir as pessoas. E não me confundir também. E qual é o pseudônimo? É Frater Vameri. Ó. Tá? Gente, quando eu crescer, eu quero ser assim, Eduardo. Eu quero escrever muito. Não, mas imagina. Gente, é uma coisa assim, né? Não é tanto assim, mas a gente senta, vai devagarzinho, uma página por vez, e as coisas vão saindo, devagar, bem devagarinho, bem devagarinho. Uhum. Nossa, eu ainda chegarei nesse nível. Meu querido, Com certeza. primeiro eu quero muito agradecer, né, toda a sua. Desde o primeiro contato que você já aceitou, você confiou. As pessoas às vezes falam, toda vez que você vai começar o podcast, você fica um pouco tensa, um pouco travada, e falo isso para você, mas já justificando para outras pessoas, fico sim, porque por mais que eu tente ler, claro, não me aprofundo, até porque não dá, não tenho condição humana para tal coisa, mas Claro. assim, são assuntos que eu não domino. Mas eu quero muito compartilhar, né? Isso aqui é um espaço para que as pessoas entendam que há outras coisas, existem vários candomblés, que existem várias umbandas, vários vodú, vários voduns, tudo é muito, não é só isso ou só aquilo. Então, busco as palavras, sim, para não tropeçar, para não ofender e tal, mas, assim, toda vez que eu termino um episódio, eu realmente saio sempre encantada, com mais um aprendizado. Então, assim, muito, mega, hiper, ultra, super feliz com seus esclarecimentos, por mais que minhas perguntas tenham sido quase quem descobriu a América, quem comprou, quem foi à feira, mas era realmente para poder entender, ver de uma forma bem básica, né? Trazer esse novo olhar sobre esse local, a gente tirar o voodoo daquele desenho do pica-pau, né? Parar com essa imagem e tal. Então, assim, muito feliz mesmo, muito grata pela sua partilha. Desejo muito que os orixás, que os vodus, que os voduns, que os ninquices e todos os antepassados e os nossos, enfim, o nosso estado metafísico e físico possa sempre estar contigo, te fortalecendo, te suprindo, né, te ajudando para que você possa ter vida, saúde, um bom ori, uma boa cabeça para estar sempre aí compartilhando com a gente seus aprendizados, que eu acho que isso é o que mais importa, isso é o que fica, na verdade, né? Fica muito mais do que os bens materiais, né? Esses legados, assim, de certa forma, eu acredito muito nisso. Então, cara, modo pé, obrigada, thank you.
De nada, Gastando prazer enorme. minhas línguas. Obrigada de todo o coração, Eduardo. E eu De nada. realmente eu espero estar com você num próximo episódio, tá bom? Já tá certo, você tá certo. Gente, e para você que ficou até aqui com a gente, até escutando todo esse aprendizado aí com o Eduardo, desejo sempre que a Exu possa estar refrescando os nossos caminhos e os cruzando no próximo episódio, tá bom? Beijo, beijo, pessoal!